Nossa live do dia, hoje com a Joana Malheiros, para falar de diversos assuntos importantes. Lembrando que ontem foi o dia da instituição do casamento civil no Brasil. Rapaziada, uma instituição bastante importante que regulariza a vida de muitos brasileiros. Joana, prazer muito grande tê-la em nosso programa, uma satisfação muito grande e vamos falar de diversos temas. Vamos começar falando, vamos destinar 30 segundinhos para essa instituição tão bacana que é o casamento. Qual a importância dessa relação entre pessoas, marido e mulher, enfim, hoje nas diversas situações que tem, ser regulamentada? Bom dia. Bom dia, Cainelli, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui e conversar sobre temas de grande importância na vida das pessoas, na vida em sociedade. E como ontem tivemos então o casamento civil como um marco, né? E comemorando-se essa instituição, temos que falar um pouco sobre a importância realmente do casamento, da formalização, das pessoas terem um papel, terem registrado essa união devidamente formalizada, para fins de dar publicidade, para fins de dar autenticidade, eficácia contra terceiros e garantia de direitos e também de obrigações, né, Cainelli? Não é só direitos. Embora nós tenhamos visto e vivenciado muitas situações que as pessoas convivem na informalidade, sem a chancela do Estado nas suas relações afetivas. Não formalizam e depois, mais tarde, podem vir os problemas. Então, em face do cartório de registro civil ter um de seus atos, o casamento civil, que temos realizado, Cainelli, diversas ações, não só pela cidade, bairros, mas também pelo interior do nosso município. Joana Casamenteira. Elevando a formalização, a forma das pessoas conviverem de maneira harmônica e com documento devidamente legalizadas, formalizadas e registradas esses atos tão importantes na vida civil. E também, além do papel, a importância para evitar conflitos futuros. Então, não é só ter o papel, mas através do casamento, Cainelli, as pessoas firmam data, as pessoas escolhem o regime que melhor se adequa à sua realidade familiar. Então, é uma forma também de proteção da família. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de fazer a formalização, de ter a chancela do Estado nas suas relações afetivas. Para a segunda parte que nós vamos conversar, é extremamente importante a gente falar sobre esse fato. Porque a seguir, casamos, morreu, né? Porque a gente é morrível, né? Como se diz na brincadeira, todos morrem, né? E como somos, né, Cainelli? E como somos, né? E não temos data prevista, muitas vezes vai sem ter aquela organização tão necessária. E aí, né, Joana, quando acontece isso, sobram alguns bens, como pode ser feito? Vou te fazer uma pergunta mais específica. O cidadão morreu, o bem dele é um automóvel, mas as pessoas querem continuar andando, como é que fica a documentação, como é que fica o papel? Tenho 10 filhos, como é que esses filhos vão administrar? Enfim, esse é um problema para Joana Malheiros, a super Joana, resolver. Vamos começar utilizando a tua própria
pergunta, a introdução dela, realmente, quando se pensa em casamento, nós já estamos pensando num planejamento matrimonial, e esse planejamento matrimonial, essa escolha pela formalização, já vai ter reflexos no direito sucessório, pelo regime que se é escolhido. E aí, quando uma das pessoas ou ambos falecem e se tem herdeiros, como é que realmente vão ficar esses bens? E como nós no cartório também exercemos a função de registro de automóveis, o CRVA, nós somos muito instados, perguntados de como se faz para que se obtenha o documento de rodar enquanto não se fez ainda o inventário, ou como fica este veículo quando se tem várias pessoas que fazem parte do núcleo familiar e que são herdeiras, meeira, a esposa, enfim, conforme for o regime. Então isso é muito importante a gente ter presente, porque como você bem disse, a gente é mortal e não se tem hora para deixar esta vida. Às vezes um fato inesperado acontece e deixamos tudo para trás, né? E aí ficam os herdeiros com essa situação para ser resolvida. Então, como ficam os bens, independente de ser bens móveis ou imóveis, eles devem ser, Cainelli, inventariados. Claro que aí as partes vão escolher a forma de fazer este inventário. Se vai ser pela forma judiciária, através do Poder Judiciário, ou vai ser pela forma extrajudicial, através de um cartório, de um tabelionato de notas. Claro que, para ser instrumentalizado através de um cartório extrajudicial, um tabelionato de notas, alguns requisitos terão que ser preenchidos, como deve haver, em primeiro lugar, o consenso, o acordo de todos os herdeiros, e ainda não existir filhos menores ou incapazes, para que esse inventário possa ser realizado num cartório extrajudicial, ou seja, no tabelionato de notas. Agora, se não houver consenso, se os herdeiros já estão em litígio, não se entendem, ou existe um menor ou uma pessoa incapaz, uma interditada ou interditado, aí não é possível fazer através do cartório extrajudicial do tabelionato de notas. Terá obrigatoriamente que ser movimentado através do Poder Judiciário, um processo de inventário. Mas o que nos chama atenção e o que é importante a gente mencionar, e aí eu trago o que você mencionou na pergunta, que o veículo realmente precisa continuar sendo utilizado, e as pessoas às vezes tem só aquele grupo familiar, tem só aquele veículo e precisa ser utilizado. Mas como é que eu vou tirar o documento que quem tem legitimidade para tirar o documento, para ir buscar o documento, é o proprietário. O proprietário morreu, faleceu. Então, existe todo um procedimento nos CRVAs, que são o Centro de Registro de Veículos Automotores, que possibilitam o herdeiro, a meeira, enfim, conforme for a situação de legitimidade, para fins de solicitar esse documento. Então, é possível retirar esse documento mesmo sem fazer o inventário? Sim. Se for encaminhado o inventário, o próprio inventariante, que é nomeado, ele tem legitimidade para buscar esse documento, para solicitar esse documento de rodar, que hoje ele é digital, o CRLV-E. Claro que vai ter que apresentar alguns documentos, como a certidão de óbito do falecido que tinha o veículo, qual é a legitimidade, qual é o grau de parentesco desta pessoa que está solicitando. Ela é filha, ela é a viúva, ela é a companheira, enfim, quem é que tem
realmente legitimidade. E quando se é casado, Cainelli, é muito mais fácil porque você apresenta a certidão de casamento, no caso da viúva, da meeira. Mas no caso da união estável, que a maioria das pessoas vivem na informalidade e não tem papel, fica um pouco mais difícil da companheira buscar esse documento, porque ela não vai ter a comprovação de que ela vivia em união estável com a pessoa que faleceu. Então, a importância de nós ressalvarmos o Instituto do Casamento, embora venha a ser algo bastante tradicional, que não é tão assim, as pessoas mais jovens principalmente, elas começam a conviver e não formalizam. Mas, com o decorrer do tempo, passam a ver a necessidade, elas passam a enxergar a necessidade da formalização. Então, é muito relevante as pessoas pensarem na formalização com um papel. O papel não vai dificultar. Muitas pensam que vai me criar problemas. Pelo contrário, repito mais uma vez, o papel vai proteger. Por quê? Porque eu vou estabelecer data, eu vou estabelecer regime de bens de acordo com as minhas necessidades. Depende da profissão de cada um. Às vezes eu tenho um patrimônio, o outro não tem, eu não quero que comunique, eu sou empresária, eu sou funcionária pública, enfim. Qual é o regime que eu quero escolher para o meu casamento? E depois ainda, Cainelli, se no decorrer da vigência do casamento, o casal, melhor dizendo, entender que aquele regime escolhido não mais está atendendo às suas necessidades, há possibilidade de alteração. Claro que através daí de um processo judicial se faz essa alteração do regime de bens. Então, as pessoas não precisam ter medo do papel. Pelo contrário, quanto mais elas formalizarem, mais elas tiverem estabelecido como elas querem que seja regido essa relação, melhor é para elas. Menos conflitos terão no presente e no futuro também. E o desgaste, né, Cainelli, emocional, depois vão ficar brigando. Não, mas a nossa união estável já começou há tanto tempo. Não, começou depois. Não, mas eu adquiri um patrimônio. Aí tem algum filho ainda no meio do caminho, Exato, né? Entende? Assim, e foi adquirido um patrimônio. Não, esse patrimônio foi adquirido antes, esse não comunica. Então, assim, vira um caos, sabe? E não é só... Às vezes pouca coisa pode dar uma confusão muito grande na família, né? Exato, e não é só a questão patrimonial, a questão emocional, psicológica, que envolve toda a família. Então, assim, quando você tem regrado, por isso que a gente está falando assim, quando você vem para se habilitar, seja novo, seja mais de idade, enfim, você já está fazendo um planejamento matrimonial que vai ter reflexo num planejamento sucessório lá na frente. Se falecer, como é que ficam meus bens? Como é que fica? E tem filhos de um casamento, tem filhos de outro, vamos supor, em segundas núpcias, né? Então, assim, quanto mais as pessoas tiverem de forma clara, evidenciado o que elas querem e no papel, melhor vai ser para elas. Legal, né? Gente, olha, nós há 2 anos atrás fizemos um trabalho assim muito intenso com a Joana, exatamente para mostrar a importância desses regimes de casamento, né? União estável. Nós vamos ter que retomar de novo, porque a gente está notando que as pessoas não estão levando muito a sério e tem muita confusão no ar. Muita confusão. As pessoas estão confusas. E não é por aí o caminho, né? Então, dúvidas a gente pode saneá-las antes de fazer. Mas eu tenho uma união estável, eu comprei uma cama, e agora briguei, a cama metade é minha, metade é dele. O que fizemos? Cerramos no meio? Não, gente, tudo isso a gente já organiza antes. E você vê, né, que as coisas são tão cruéis, muitas vezes,
que as pessoas acabam falecendo um infarte, alguma abruptamente, coisa, né? E fica todo aquele transtorno, toda aquela confusão e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, se você tem alguma dúvida, passa lá na Joana. Joana, o que tu me orienta? Procura um advogado, faz isso. Joana, posso fazer por aqui? É isso que tem que ser feito, né? Joana, para a gente finalizar, nosso tempo já está se esgotando praticamente e sempre é muito bom trazer esses assuntos. Em 2 minutinhos, como é que está a situação do IPVA para quem ainda não quitou nenhuma parcela? O IPVA, agora ainda nesse mês de janeiro, tem a possibilidade de ser pago de forma parcelada. Até dia 30 de janeiro, as pessoas podem fazer o parcelamento em até 6 vezes. Quem não quiser fazer parcelado, ainda no mês de janeiro tem a possibilidade de pagar com desconto. Fevereiro também pode pagar com um pouco de desconto. E depois as pessoas, elas podem fazer o pagamento, se elas não optarem por essas possibilidades de desconto pela antecipação, que ainda tem, né, até 28 de março de 2024. Claro que os descontos, Cainelli, irão diminuindo, né? Mas existem essas possibilidades. Mas eu não quero fazer nem parcelado, nem quero aproveitar o desconto, eu não estou com dinheiro suficiente para agora fazer esse pagamento. Eu posso, então, fazê-lo lá no mês de abril, que começa no dia 24 e vai até o dia 30 de abril, e aí é pelo final da placa. Aí tem que cuidar para não deixar passar, porque se eu não pagar no mês de abril, conforme o nosso calendário do IPVA Rio Grande do Sul, eu vou começar a incidir em acréscimos. Então, é bom as pessoas terem presente essas possibilidades. Gente, ó, tem que dar uma cuidada, né? Não adianta, tudo na vida tem que dar uma cuidadinha. Joana, muito obrigado por você atender o nosso convite. Vamos repetir esses bate-papos em mais algumas oportunidades, até para a gente poder esclarecer uma das coisas importantes que hoje acontece. Nosso ouvinte está perguntando aqui sobre a questão de relações diferenciadas, né? Hoje, gêneros pessoas do mesmo gênero juntos, né? Quais os direitos se tem. Então nós vamos trazer a Joana aqui num sábado para a gente responder todas essas perguntas. Vamos fazer um sobre casamento mesmo, sobre união estável, sobre poliamor, sobre todo esse contexto que hoje a gente vivencia e sabe que são do nosso cotidiano. Há quem não goste, e eu respeito. Há quem goste, e eu respeito. Mas o fundamental é que todos nós, né, Joana, independente, respeitamos a opção de cada um. Afinal de contas, cada um de nós tem um jeito de ser e de ver a vida. Joana, você tem mais 1 minutinho, então, para a gente fazer alguma consideração que tenha esquecido. Cainelli, eu agradeço o espaço. É por demais importante nós levarmos informações à nossa comunidade, à nossa sociedade, sobre direitos, sobre obrigações, e o Cartório de Registro Civil e CRVA e agora RTD e PJ está sempre à disposição para prestar maiores esclarecimentos. Ficou com dúvida? Passa no cartório e tira as suas dúvidas, busca a informação antes de formalizar qualquer ato e procurem sempre a formalização através de um ato público com a chancela do Estado para fins de garantia, para fins de segurança jurídica, para fins de publicidade, ter validade contra terceiros. E você falou, Cainelli, na questão de uniões diferenciadas, seriam as uniões homoafetivas, têm os mesmos direitos de uma união hétero. Nós estaremos, sim, abordando estas questões aqui que são por demais relevantes. E as pessoas precisam se familiarizar com os direitos do público LGBTQIA+. Tem os mesmos direitos de uma pessoa hétero. E nós estamos sempre para informar e para que as pessoas exerçam os seus direitos com maior
facilidade, com maior presteza e com segurança jurídica. Isso é importante. Ah, certo. Falamos com Joana Malheiros, ela que nos trouxe aí, nos deu uma aula sobre essa questão sucessória, uma questão simples, mas uma questão complexa se você realmente não tomar as atitudes que são previsíveis. Você vai encontrar também essa nossa entrevista no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais. São 9h51, vamos aos nossos apoiadores culturais.